Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Física 2.0. E hoje a gente vai tirar as dúvidas sobre a primeira lei de Ohm. Olha para cá, primeira lei de Ohm, essa é a minha aula de número 3. Davi, o que tinha na aula 1 e na aula 2? Já que essa é a 3, eu acabei caindo aqui agora. Bom, a aula 1 foi corrente elétrica, a aula 2 foi gráfico da corrente elétrica com teoria e exemplos. Professor, eu queria ver esse vídeo. Clica no card que eu vou botar aí e você cai lá no primeiro vídeo da playlist. Essa playlist está ficando maior barata, hein? Clica lá, vai lá para o primeiro vídeo, assiste corrente elétrica, assiste o gráfico da corrente elétrica, tipos de corrente elétrica e depois você volta aqui para a primeira lei de Ohm. Tá legal? Professor, esse vídeo é aquele vídeo introdutório para quem nunca viu a matéria? Exatamente. Eu tô cheio de dúvida, eu não estudei lei de Ohm, eu não vi isso no ensino médio. Professor, tô desesperado. Calma, esse vídeo é para você. É para o cara que nunca estudou lei de Ohm, tá vendo pela primeira vez, ou estudou e tá cheio de dúvidas, né, Davi? Sim, esse é o seu vídeo. Vem aqui comigo. Primeira lei de Ohm. Tem mais uma, Davi? Tem mais uma. Tem a segunda lei. Só que a primeira, ela é muito mais cobrada e ela vai te acompanhar largamente no estudo de um cara chamado resistor. É mesmo, Davi? É. No estudo desses carinhas aqui, ó, a lei de Ohm, ela vai te acompanhar sempre, de mãos dadas. Tá legal? Ah, então é importante eu entender isso, né, professor? É, porque resistores você vai estudar dessa. Resistores, associação de resistores em série, em paralelo, mista, geradores. Aí ali no gerador também tem uma resistência interna e a resistência externa do circuito também e coisa e tal. E aí começa a festa, né, Davi? É a festa. E se você não entender isso aqui, você vai ficar do lado de fora da festa, né, Davi? É, vai sim. Então vamos lá. Em um condutor ômico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais. Professor, eu não entendi nada. Veja, nós já vimos corrente elétrica na aula 1 e na aula 2, né? Já, professor. Então eu já sei que desses três carinhas aqui, o I é a corrente elétrica. Bom, beleza. Então isso aí eu já sei, né? Falta saber quem é o U e quem é o R. O R eu acabei de falar para vocês que é quem? É o resistor. Ah, tá. Então resistor é o R, né? Isso. R em física vai ser o nosso, no estudo da primeira lei de Ohm, vai ser o nosso resistor. E qual é o símbolo do resistor? Tem dois. Tem esse aqui e tem esse retângulozinho. O raiozinho eu uso muito mais do que o retângulozinho. Eu uso o raiozinho no quadro. No quadro, em todos os exemplos que eu pôr aqui, você vai ver que está com um raiozinho, tá? Eu uso mais ele. Já quando eu vou digitar provas no Word e coisa e tal, é muito difícil no Word fazer esse símbolo aqui. É mais fácil fazer esse, que é um retângulo, né? Aí eu uso para digitar a prova normalmente meu material em PDF, que eu disponibilizo às vezes aqui mesmo no canal, ou no outro canal que eu tenho, que é o Soluciona, que é de resolução de provas, tá legal? Aí eu boto esse símbolozinho aqui, que é mais fácil de fazer. Tá bom? Tá bom, professor. Tá entendido. Pode continuar. Beleza. Símbolos são esses dois e esse é o símbolo do resistor. E quem é o resistor? Olha, nessa aula de hoje eu vou gastar uns 5 a 10 minutos só falando de resistor com vocês. Quem é, por que ele é utilizado, onde, como ele é utilizado. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso na tela, tá legal? Por hora, só saibam que esse aqui é o resistor, tá? E a primeira lei de Ohm relaciona essas três grandezas físicas. A corrente, o resistor e esse U aí que eu não sei quem é ainda, Davi. Tenham paciência, vou dizer agora quem ele é. O U é a diferença de potencial. Deixei o U aqui sozinho, mandei o I para cá. Multipliquei cruzado. Como é que eu reescrevi isso aqui? U igual a R vezes I. U igual a RI, né? Tem alguns livros que chamam isso aqui de V. Livros de quem está fazendo técnico em eletrônica, eles gostam muito de chamar de V. Aí eles colocam aqui quem vê ri, tá legal? Mas os livros de física mais tradicionais chamam de U mesmo, tá bom? Bom, e quem é o U? Diferença de potencial. Vamos abreviar isso? D de diferença, D de D mesmo, P de potencial. Diferença de potencial, DDP. Ah, tô vendo, professor. Então esse DDP significa diferença de potencial? Isso.
Mas é muito mais comum a gente usar essa palavra aqui, ó, tensão elétrica. Ah, professor, tensão eu já ouvi falar. DDP eu nunca tinha ouvido, não. Tudo bem, você vai se acostumando aos poucos. Em um ou outro exemplo, em um ou outro exercício, vai aparecer mais DDP, DDP, DDP. Daqui a pouco o DDP vai fazer parte da sua vida normalmente, tá? Então, o DDP é a mesma coisa que tensão elétrica, que é a mesma coisa que voltagem. Só que voltagem é um termo mais popular. É raro a gente usar em física o termo voltagem, tá? A gente usa mesmo em DDP ou tensão. Mas é claro que no dia a dia, no seu cotidiano, imagina, você vai comprar um eletrodoméstico, você vai comprar um aparelho, sei lá, você vai comprar um ventilador. Aí você chega na loja e fala pro cara, olha, amigo, eu quero um ventilador com uma diferença de potencial elétrico. O cara vai olhar para sua cara e falar, você quer o quê, meu filho? Não, eu quero um ventilador com uma diferença de potencial elétrico. Não, é mais fácil você chegar e falar, olha, eu quero um ventilador. Ah, qual é a voltagem na sua casa? Ah, é 110. Ah, então tá aqui, meu filho. É mais, entendeu? É mais comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a palavra voltagem. Nos livros, na hora da prova, na hora do vestibular, esquece esse negócio de voltagem. Tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial. Tá bom, Davi, não vou esquentar a cabeça com isso não. Não esquente. Só fica com essas duas calavinhas na cabeça. No seu dia a dia você continua falando voltagem normalmente, tá? Nas nossas residências, a gente usa o termo 110 ou 220, tá? 110, na verdade, é 127 volts hoje em dia, ou 220 volts, tá bom? Mas é muito comum falar 110 por questões históricas, tá legal? Tá bom, Davi, vamos lá. Bom, então U é igual a R vezes I. U é a nossa tensão, é a nossa DDP, é aquilo que está em volt. V de volt. Tudo que tiver em volt, 10 volts, 20 volts, 200 volts, 50 volts, é a nossa tensão elétrica. O I vocês já sabem, né? Eu nem escrevi aqui porque vocês já sabem. O I, quem viu a aula 1 e a aula 2 já está por dentro, né? O I é a nossa corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica. E ela é medida em amperes. Tudo bem, professor, eu não assisti a aula 1, mas eu vou assistir assim que eu terminar essa aula. Faça isso. Tira um pouquinho de tempo, tira 20 minutinhos do seu tempo e confere lá essa aula, tá legal? Tá bom, Davi. E, vamos lá. E o R? O R é a nossa resistência e ela usa essa letra grega ômega, tá legal? Letra grega ômega, que parece uma ferradura de cavalo, né? É. Então a resistência elétrica, em homenagem a Ohm, utiliza essa letra grega ômega. E a gente fala assim mesmo, 10 ohms, 15 ohms, 20 ohm, 60 ohm, tá ok? Em homenagem a esse cara aí, resistência é em ohm e a gente coloca essa letrinha aqui. Bom, vamos olhar isso num gráfico. Olha para cá e olha para cá. Vejam, aqui são os valores do U, 24, 18, 12, 6. Aqui são os valores do I, 2, 4, 6, 8. Professor, se eu dividir o U pelo I, eu acho o R, é exatamente isso. Pô, Davi, é só isso mesmo? Só. Ah, professor, tá sacanagem. Você quer um negócio mais difícil? Você tá embromando a meia hora? Tenham calma, gente. É que eu estou explicando de forma bem detalhada e didática, tá legal? Tenham paciência comigo. Então, U dividido por I vai ser igual a R, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, olha. U valendo 6, o I vale quanto? Professor, vale 2. 6 dividido por 2 é a coisa mais fácil do mundo, né, Davi? É, dá 3, né, professor? Isso. 3 o quê? Bom, o R, resistência. Eu achei o R. O R é resistência. Resistência em quê? Em ohms, né? Letra grega ômega. E legal, professor. Muito bom, tá? Então, se eu escolher qualquer outro valor aí, tem que dar 3? É, tem que dar 3. Mas por que tem que dar 3? Porque a resistência é constante. Ah, é, Davi? É. Mas é constante sempre? Bom, aí depende. Se o seu professor perguntar, gente, esse gráfico aqui, X, tal, é ômico ou não? É isso que vai te dizer se ele é ômico ou se não é ômico. Ah, é, professor? É. Se o R for constante, esse gráfico é o gráfico de um resistor ômico. Ele é ômico porque ele obedece à lei de Ohm. Ah, tá, professor. E se não for ômico? Se não for ômico, não obedece à lei de Ohm. E o R não vai ser constante. Ah, então tá bom, Davi. Então agora eu tô feliz da vida. Segue daí, eu sigo também. Ó, 12 e 4, né? Sim.
Se esse for um gráfico de um resistor ôhmico que obedece à lei de Ohm, tem que ser constante. Tem que dar sempre, para esse exemplo, tem que dar sempre quanto? Dá, vizinho? Tem que dar 3. 12 dividido por 4, dá 3, Davi? Dá sim. 12 dividido por 4 é 3. Pega mais um aí, tá? Eu pego sim. 18 dividido por 6. 18 dividido por 6, Davi? 18, né? Tá fazendo merda aí, né, professor? Calma, tem um calma. Vamos lá. 18 dividido por 6 também dá 3. Ih, é mesmo, professor. O professor não estava acreditando que ia dar 3, não. Pois é, vocês não acreditam em mim, né? Vocês acabam comigo, vocês são fogo. 24 dividido por 8. Ah, professor, vai dar 3 de novo, né? Então, galera, dividido por 8, dá 3. Beleza. Então, galera, para esse exemplo, quanto deu o meu R? O meu R deu 3 sempre. É um resistor ôhmico? Com certeza é um resistor ôhmico. É um resistor que obedece à lei de Ohm? Sim, obedece à lei de Ohm. Como é que eu sei disso? Porque a resistência é constante. Legal, Davi, entendi. Além disso, pega esse bizu. Num resistor ôhmico, isso aqui, olha, é sempre uma reta. Tá vendo aí em vermelho? Tô vendo, professor. Esse gráfico ficou muito bonito, inclusive. Muito obrigado. Eu recebo muitas mensagens falando que o meu gráfico tá bonito, que o quadro tá bonito. Outro dia eu recebi uma foto também. A menina mandou uma foto pro meu e-mail. Professor, agora a minha letra tá igual a sua. Eu digo, meu Deus do céu, a coisa tá viralizando. Pois é, vamos lá. Então, ó, isso aqui é sempre uma reta, tá? Se esse resistor for ôhmico e obedece à primeira lei de Ohm, esse cara vai ser uma reta. Se ele for uma curva, já é uma dica, já é um indício de que esse resistor não é ôhmico, a resistência não é constante e ele não vai obedecer à lei de Ohm, tá bom? Fica com essa dica aí também, tá legal? Beleza. Agora eu quero gastar um tempinho com vocês falando do que é a resistência. Professor, o que é a resistência? Onde ela é utilizada, como ela é utilizada. Vamos gastar um tempinho falando disso, tá bom? Então, corrente, a gente já viu na aula 1, na aula 2. Essa aula sobre lei de Ohm agora, vocês já estão esclarecendo as coisas. Só precisa falar mais um pouquinho do resistor, porque você vai estudar resistor à beça, tá legal? E a lei de Ohm sempre presente. E o U vai ser sempre a tensão. Lembra disso? É o que está em volt. Davi, eu peguei uma pilha e tô lá eu curioso lendo o que está escrito na pilha. E eu acabei vendo que está escrito na pilha assim, olha. Na pilha que eu peguei está escrito assim, ó, 1,5 V. Então significa que a tensão, a DDP da pilha é 1,5 volt? É isso aí. A tensão da pilha é 1,5 volt. Um potencial é 1,5 volt maior do que o outro. Tá legal? Depois, quando a gente estudar geradores, esse conceito ele vai ser mais aprofundado. Você vai ver que tem uma força eletromotriz aqui e que a DDP que está aplicada ali. Enfim, não vou complicar muito não. Por enquanto, fica com esse conceito na cabeça, tá? Tá bom, professor, você já estava me deixando nervoso. Eu estava entendendo. Aí você começa a falar, eu fico nervoso. Não, não fique não. Fique tranquilo. O U vai ser a tensão. É aquilo que está em volt no nosso circuito ali para a lei de Ohm. Tá bom? E no gráfico é aquilo que vai estar aqui, olha, nesse eixo do U, nesse eixo que está em volt, normalmente, 99% dos casos aqui na vertical, e a corrente aqui na horizontal, tá legal? Agora na tela acompanha aí um pouquinho mais sobre resistores, vou falar um pouquinho sobre isso, tirei umas fotos para mostrar para vocês também, vamos lá, na tela aí para vocês. Tá legal, gente, então vocês vão ver na tela o seguinte, resistor, eu coloquei aí um I, coloquei, tá vendo? Corrente elétrica I, ela está percorrendo um fio condutor e ela vai se chocar ali com uma resistência R. Tá legal? O U ali embaixo, ele representa que tem uma tensão elétrica, uma DDP aplicada a esse fio, aplicada a esse circuito. É assim que esses são os termos que nós costumamos usar, tá? Nesse estudo da primeira lei de Ohm, nesse estudo de circuitos, há uma corrente elétrica I, percorrendo o circuito, ela vai passar pelo resistor e o U representa que tem uma tensão aplicada ao circuito, aplicada ao resistor. Tudo bem? Tá legal. Então, resistor é o quê? É o elemento do circuito que oferece dificuldade à passagem da corrente elétrica. E é por isso que ele tem esse nome, gente. Olha só, o nome dele é o quê? Resistor. Resistor é aquilo que facilita
ou que resiste? Pô, professor, isso é óbvio, né, professor? O resistor resiste, né? Mas resiste ao quê? Resiste a qualquer coisa? Não, ele resiste, ele oferece dificuldade, ele oferece uma oposição à passagem de quem? A passagem do I, a passagem da corrente elétrica I. E como é que eu posso explicar para vocês isso de forma simples? Quando você esfrega uma mão na outra e você faz isso bem rápido, quanto mais rápido você esfrega, mais atrito tem e mais quente fica a sua mão, né? É, professor, realmente, se eu esfregar uma mão na outra, ela fica quentinha. Pois é, por atrito, as moléculas, né, da sua mão, os átomos da sua mão, por atrito, eles vão, essa fricção vai gerando um aquecimento, eles vão aquecendo a sua mão, tá ok? É que nem a corrente elétrica se chocando, batendo, porrando ali com os átomos da resistência. Quando a corrente elétrica se choca com esse resistor, né, os elétrons se chocam com os átomos do resistor, também gera esse aquecimento, que nem você esfregando uma mão na outra. Ah, tá, professor, entendi, é uma analogia interessante. É sim. Então, essa corrente se chocando com a resistência elétrica gera um aquecimento. No estudo da eletricidade, a gente chama esse aquecimento, tá aí no retângulo, ó. A gente chama esse aquecimento de efeito Joule. É mesmo, professor? Sim. Toda vez que você ouvir falar em efeito Joule, significa que está acontecendo o que ali? Está passando uma corrente elétrica naquele condutor ou naquele resistor e ele está se aquecendo, ele está dissipando energia. Tá bom, professor. E essa dissipação gera um calor, gera uma energia térmica. Tá bom? Tá legal? Perfeito. Então, aonde a gente encontra a resistência elétrica? Cara, você encontra nesse carinha aqui, ó. Tirei essa foto aqui pra gente. Professor, cara, o que é isso que está na sua mão? Eu acho que eu já vi isso. Sim, talvez você já tenha visto mesmo. Isso aí é uma resistência de chuveiro. Ah, tá, professor. No caso aqui de casa, eu uso chuveiro de uma marca bastante conhecida, o Lorenzetti. E aí a resistência fica lá dentro, essa molinha aí fica lá dentro. Dentro da onde? Dentro do chuveiro, ué. E aí, quando a corrente elétrica passa por essa molinha, ela vai se chocar com os átomos desse material e esse choque vai gerar um aquecimento. E isso aí se aquece tanto que fica vermelho incandescente. Quando a água bate em cima disso, bate gelada, né? Em cima disso, em cima dessa resistência, essa resistência está tão quente que a água se esquenta instantaneamente e cai quentinha para você tomar aquele banho gostoso. É mesmo, Davi? É assim que acontece? É assim que acontece. Mas tudo tem uma vida útil, né? Então, um dia, essa resistência vai chegar ao final da sua vida útil. Vai durar aí alguns meses, 6 meses, um ano e meio, não sei. Depende de vários fatores, mas um dia ela vai se acabar. A vida útil dela vai se acabar. E aí a gente fala que a resistência queimou. Aí você fala, pai, mãe, a resistência do chuveiro queimou. Estava no meio do banho, o banho estava uma delícia, de repente a água ficou gelada. A resistência do chuveiro queimou. E aí você tem que chamar alguém que entenda, para não correr risco de levar um choque, tem que chamar alguém que entenda para trocar a resistência do chuveiro. Não precisa trocar o chuveiro, a gente troca só a resistência do chuveiro. Tá legal? Onde mais tem isso? Em ferro de passar, tá? Dentro do ferro de passar tem a resistência. É, membros. É, e ela aquece o quê? Aquece o ferro, né? A chapa do ferro para você passar a roupa. Na cafeteira, no secador de cabelo, em um monte de aparelhos que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tem resistência. Tá legal? E a resistência usada nesses aparelhos serve para isso, para gerar calor, efeito Joule, energia térmica. Tudo bem, pessoal? Tá legal. Se ficou claro isso aí, vamos para um outro tipo de resistor, que é esse cara aqui. Essa foto eu tirei de um circuito que eu tenho, que é bem maior do que isso. Esse é só um pedacinho dele, que eu utilizo nas minhas aulas, quando eu vou dar aula de associação de resistores. E aí, quando eu dou essa aula de associação, eu mostro para os alunos diversas coisas. Eu vou mostrar para vocês também. Em algum momento, eu vou mostrar esse circuito elétrico aqui no canal também, tá? Fiquem tranquilos. Professor, você tá excluindo a gente. Não, fiquem calmos. Uma hora vocês vão ver, aos poucos vocês vão vendo todo o material que eu tenho aqui, que eu mostro em sala e vou mostrar para vocês também. Então aqui vocês vão ver 3 resistores que são muito miudinhos, eles são pequenininhos, alguns até tão pequenininhos que se aproxima ali de um grão de arroz, de tão miudinho que é.
É mesmo, professor? É. Outro já é maiorzinho, parece com um carocinho de feijão. Tá legal? Então, esses resistores, que são muito miudinhos, eles não são utilizados em chuveiro, nem em aparelhos desse tipo. Eles são utilizados dentro de circuitos eletrônicos, placa-mãe de celular, placa-mãe de computador, placa de circuitos eletrônicos. Ah, tá, Davi. Então tá, esses trocinhos miudinhos são usados nas placas dos circuitos de computadores, de TV, etc. Isso. Nesse caso, esse tipo de resistência de carvão, normalmente de carvão, não é usado para aquecer nada, gente. Ele é usado para dar uma controlada na intensidade da corrente elétrica. Tá legal? E vocês vão ver essas listrinhas aí nele. No corpinho dele vocês vão ver listras coloridas. Isso aí não é para ele ficar bonitinho não, pessoal. Essas listras coloridas simbolizam números, chama-se código de cores. Davizinho, cara, eu nunca ouvi falar disso. Normalmente, galera, isso é mais para quem faz curso técnico, tá? Davi, eu vou fazer um curso técnico em eletrônica. Aí você não só vai estudar o código de cores, como você vai decorar ele de cabeça, tá legal? Então tem lá várias cores e cada cor tem um número, né? A gente ensina lá, PMV, Lava, VCB, são várias cores, preto, marrom, vermelho, enfim, são várias cores e cada cor tem um número. E aí, de acordo com as cores que estão pintadas no resistor, você utiliza essa tabela para montar o quanto ele vale. Aí, na foto eu já botei quanto vale cada um, 39 ohms, 47 ohms, 33 mil ohms. Esse de 33 é fácil, porque são 3 cores laranjas, tá? Só a nível de curiosidade, tá bom, pessoal? O seu professor, se ele for cobrar de você essa matéria no ensino médio regular, se ele for cobrar de você, eu tenho certeza que ele vai explicar direitinho essa matéria, vai botar a tabela para você consultar, vai te ajudar a chegar na resposta, tá bom? Se ele for cobrar isso de você, ele vai te explicar direitinho e vai te dar a tabela para você se basear, ou vai pedir para você estudar a tabela previamente para não chegar na prova de surpresa. Tá legal? Então não fica assustado não, tá ok? Não é muito comum cobrar isso no ensino médio regular não. A gente até fala em sala de aula, mas não é tão comum, mas muito mais comum para quem faz curso técnico. Tá legal? Tá bom, Davi. Esse último aí, só a nível de curiosidade, nós temos 3 cores laranja e uma lá no final. Bom, a foto não ficou tão boa, mas essa do final seria dourado, tá bom? E cada cor laranja, o laranja ele vale 3, tá? O L de laranja ele vale 3. Então nós temos 3 faixas laranja. A primeira vale 3, a segunda vale 3 e a terceira vale 3. E a coisa funciona assim. As 2 primeiras faixas são os algarismos e a terceira são o número de zeros que eu tenho que botar. Então, como a primeira faixa é laranja, eu coloco 3. Como a segunda faixa é laranja, eu também coloco 3. Como a terceira faixa é laranja, eu coloco 3 zeros. Por isso que ficou 33 mil ohms. Tá legal? E a última faixa, Davi, que você falou que era dourada? Ah, sim. É o seguinte. Todo resistor, ele sai de fábrica com uma faixa dourada, prateada ou sem nada. Tá bom? Se for dourada, ele tem uma tolerância de 5%. E o que isso significa, professor? Significa que ele aceita uma margem de erro para mais ou para menos de 5%. Se for prateado, uma margem de erro para mais ou para menos de 10%. Se não tiver nada pintado, uma tolerância, uma margem de erro de 10, para mais ou para menos de 20%. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza, gostei dessa parte, dessa curiosidade aí. Continua aí, tá bom, continuo sim. Legal. Então, só para finalizar, vamos ver aqui alguns múltiplos que irão aparecer com certa frequência no estudo dos resistores. Primeiro múltiplo, o quilo-ohm, que a gente escreve K-ohm, K-ômega, né? Então, 1 quilo-ohm nada mais é do que 10 elevado a 3 ohms. O K vale 1000. 1 quilo-ohm são 1000 ohms. Em base 10 fica 10 elevado a 3 ohms. Tá bom? E o mega-ohm, que é 1 MW. 1 MW são milhões, né? 1 milhão de ohms, que em base 10 fica 10 elevado a 6. Olha o exemplo aí embaixo. 25K ohms são 25 mil ohms. K vale 1000, professor. Isso, 25 mil ohms. Vamos botar isso em base 10? 25 vezes 10 elevado a 3 ohms. Ah, Davi, molezinha. É mole.
40 mega-ohms. São 40 milhões de ohms. Mas né, escrever 40 milhões com esse monte de zeros não é legal, né, Davi? Não, é melhor botar em base 10, com certeza. 40 milhões de ohms, 40 mega-ohms, é 40 vezes 10 elevado a quanto, professor? 40 vezes 10 elevado a sexta potência. Tá legal? Tá legal, pessoal. Volta aqui para o quadro. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Ficamos só na teoria, né, professor? Ficamos só na teoria porque, como o vídeo está muito longo, eu não vou botar exemplos nesse vídeo, não. Na aula 4 eu venho com exemplos básicos, vou botar exemplo com gráfico, vou botar um exemplo de um resistor não ômico, vou botar exemplos de uma tabela, que é o que é mais cobrado, é o que a gente cobra mais dos alunos em sala, é o que a gente espera que ele aprenda dessa aula, tá ok? Bom, se você gostou da aula, se eu te ajudei, se isso aconteceu, então deixa aquele joinha aí pra mim, se inscreve no canal e comenta com todo mundo que você está curtindo o canal e que esse canal pode ajudar muitas outras pessoas, muitos outros alunos ao longo desse Brasil todo que está me assistindo, né, professor? É isso aí. Um grande abraço, beijão para todos e até o próximo vídeo.